Estou sendo vítima de orações ao contrário. Eu tenho andado muito mal, com peso espiritual, e eu acho que estou sendo vítima de oração ao contrário. Mas será se existe oração ao contrário? Será se a oração ao contrário ela existe? E essa dúvida fica na mente de muitas pessoas. E o que eu tenho falado no início é o que eu tenho ouvido de muitas pessoas que estão sendo vítimas de oração ao contrário. Mas será se existe oração ao contrário? E a resposta nós precisamos encontrar dentro da Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. E a resposta simples é: existe sim orações ao contrário. Qual o respaldo, pastor? Números 22 ao 24, a qual Balaão, ele é contratado por Balaque para orar contra a nação de Israel. Mas a pergunta mais inteligente não é se apenas existe oração ao contrário, mas é se ela tem poder contra um cristão verdadeiro. Esta é a pergunta, meus amados irmãos, que nós precisamos fazer e responder diante da palavra de Deus. A oração ao contrário existe, mas esta oração ao contrário, ela tem poder contra o cristão verdadeiro? E aí nós precisamos ver o que as escrituras sagradas vêm falar a respeito desse assunto, e no final você tirará as suas próprias conclusões. Meus amados irmãos, a primeira pergunta que nós precisamos fazer antes de eu fazer essa primeira pergunta, você deixa o joinha nesse vídeo e compartilha esta mensagem para uma pessoa que precisa ouvi-la. A primeira pergunta que nós precisamos fazer é que nós precisamos ver qual é a oração que Deus ele responde. Essa é a pergunta-chave para nós entendermos se a oração ao contrário ela funciona contra um cristão verdadeiro. Precisamos ver qual é a oração que Deus responde. E nós vamos observar na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que a palavra de Deus vai nos dizer: se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então nós vamos ver aqui que a oração que Deus ele ouve e responde é segundo a sua vontade. Nós vemos aqui que o apóstolo João vai falar: se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, é essa oração que Deus vai ouvir e esta oração que Deus ele vai responder. A segunda pergunta, nós precisamos ver qual é a oração que Deus ele não responde, qual é a oração que Deus ele não atende. E nós vamos observar o Salmo 66, verso 18, que a palavra de Deus vai nos dizer: se eu atender a iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Provérbios 28, versículo 9, também está escrito: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Então, meus amados irmãos, a oração feita com o coração cheio de iniquidade, com propósito egoísta, a palavra de Deus vai falar que Deus não ouve e também Deus não responde este tipo de oração. Então, a oração feita com o coração em iniquidade, se o homem, amado irmão, não der ouvido à lei de Deus, o Senhor não ouve e também ele não responde à sua oração. Mas, meus amados irmãos, fica uma outra pergunta, uma terceira pergunta. Se Deus ele não responde a oração ao contrário, quem é que ouve e recebe este tipo de oração, né? Quem é que vai ouvir
e receber esse tipo de oração. A palavra de Deus não vai responder claramente quem recebe esta oração, mas existem princípios na palavra de Deus que nós podemos tirar conclusões. Nós vamos observar na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 20, a palavra de Deus vai nos dizer: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, aí sacrificam aos demônios e não a Deus. Então, amados irmãos, aqui está implícito que o inimigo aqui é quem recebe esse tipo de oração, né? Aqui está falando que as coisas que os gentios sacrificam aos ídolos, quem recebe é os demônios. Então, implicitamente, aqui vem nos ensinar que uma oração feita fora dos propósitos de Deus, com coração iniquidade e egoísta, nós vamos observar que quem escuta é o diabo. Quem escuta, quem recebe é os demônios. Mas aí nós precisamos fazer uma outra pergunta. E com essa pergunta que nós devemos fazer: então o inimigo ele tem poder de agir e tocar no crente verdadeiro? Porque Deus ele não ouve nem responde uma oração feita com o coração cheio de iniquidade e com motivos egoístas fora da vontade dos propósitos de Deus. Quem escuta essa oração não é Deus. Então, implicitamente, quem recebe essa oração é o inimigo das nossas almas, feita por uma pessoa com o coração corrompido. Mas a pergunta é: o inimigo ele tem poder de tocar no cristão verdadeiro? E a resposta, meus amados irmãos, nós precisamos ir para a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 4, a palavra de Deus vai nos dizer: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Também Isaías 54, versículo 17, está escrito: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Números capítulo 23, versículo 23, está escrito: porque contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem feito. Também a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus vai nos dizer: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Então nós vamos observar que o cristão verdadeiro, ele está guardado no esconderijo do Altíssimo. E nós vimos aqui textos claros e objetivos que o inimigo não tem poder de tocar sobre o cristão verdadeiro que anda em obediência ao Senhor. Então, diante de tudo isso que foi exposto, segundo o que nós vimos, amados irmãos, a oração ao contrário, ela funciona ou não funciona contra o cristão verdadeiro? Coloca aqui nos comentários, diante de tudo isso que nós colocamos aqui nesse vídeo, nesse estudo rápido, eu quero que você coloque aqui nos comentários: o inimigo ele tem poder de tocar no cristão verdadeiro? Uma oração ao contrário, feita com egoísmo, funciona contra o cristão verdadeiro? Se você gostou desse vídeo, meu amado irmão, deixe o joinha no vídeo, compartilhe este vídeo para que outras vidas possam ser alcançadas. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Amém? Até o próximo vídeo e que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe.